como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25 de novo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Irmãos, todos nós sabemos que Abraão recebeu uma promessa de Deus de ter um filho, amém? Um filho. Só que, literalmente e historicamente, esse filho de fato se tratava de Isaac. Só que aquela história, essa história de Abraão, ela é uma alegoria para apontar aquilo que aconteceria com Cristo. Então, historicamente, alegoricamente, ou ainda historicamente e literalmente, quando nós olhamos lá para Gênesis 12, 13, 14, 15 até o 17, que está a história de Abraão, nós sabemos que o filho que Deus está falando é Isaac. Mas agora, com o Novo Testamento todo à nossa mão, com a revelação da graça de Deus, nós sabemos que o filho não é Isaac, o filho na verdade é Jesus Cristo. Essa é a promessa. Só que a história de Abraão, nós não vamos ter tempo para falar de tudo, ela é a história de Abraão, ela representa a história da nossa redenção. A história de Abraão expressa e mostra a história da redenção humana a partir do Filho. Só que aí o texto está dizendo o quê? Paulo está usando Abraão como exemplo, lembra? Para falar de justificação pela fé. Então ele está dizendo, Abraão, diante da situação que ele estava, ele não enfraqueceu na fé, ele não ficou naquela situação. E aí vamos avaliar qual que era a situação. Então ele tinha uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, amém? Qual que é a palavra? Que ele teria um filho, amém? Só que qual que era a situação que ele estava vivendo? A palavra diz aqui, nós vemos que Abraão tinha quantos anos, irmãos? 100 anos. Eu não sei quantos anos você está, alguns eu sei, mas eu estou com 40, irmãos, e eu já estou sentindo, os parafusos soltando já. Não é assim que dá para aperto. Eu lembro, quando eu estudei na educação física, até os 40 é aqui, depois dos 40 é assim. Mas é porque eles não tinham revelação da graça. A graça é diferente, ela rejuvenesce, aleluia. Abraão tinha 100 anos. Então Deus falou o quê? Deus falou que vai trazer o filho. E aí, vamos lá, Deus falou que vai trazer a salvação. Mas aí vamos olhar, Abraão olhou para ele com 100 anos. Tu pensa que ele teve fé olhando para ele? Por isso que o texto diz, ele creu contra a esperança. Ele creu contra aquilo que ele estava vendo. Então ele olha para ele, para o corpo dele com 100 anos. O que Abraão via, irmãos? Vida ou morte? Morte. Só que aí não é só com Abraão o negócio, é com Sara. As irmãs não pensam que vão escapar. O texto diz que Sara era o quê? Estéril. Talvez nem precisava dizer que ela era estéril, só podia dizer que ela tinha 90 anos. Então Abraão com 100 anos, Sara com 90, estéril. Como que tem fé numa hora dessa? Só que o texto diz que Abraão creu contra a esperança. Como que ele creu? Ele creu com esperança. Mas esperança no que nele? Não, esperança naquilo que Deus tinha falado. Ele creu naquilo que Deus falou. Ele olhou para o seu corpo sem vitalidade, olhou para o ventre de Sara sem vigor, mas o texto diz, como eu amo a palavra da graça. O texto diz, mesmo assim, ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação àquilo que Deus falou. Trazendo para a nossa redenção. Quando você olha para você, para o seu comportamento, para o seu desempenho, para o seu pecado, para a sua desobediência, para os nossos erros, para as nossas falhas, ou ainda, vamos lá, vamos fazer um balanço para os nossos acertos, para a nossa obediência, para aquilo que a gente faz de bom. No final das contas, o crédito que fica, gera fé no seu coração para ser aceito por Deus?
Faz o balanço, tudo que você fez de errado e tudo que você fez de certo. Bota na folha, soma, divide, multiplica, subtrai. Chegou num valor final. Esse valor final, você tem fé para chegar diante de Deus dizendo: Deus, o Senhor tem que me aceitar, porque olha aqui o crédito que eu tenho. Não tem toda essa fé, né? Por quê? Porque nós não temos crédito. Vou usar a palavra que o texto usa. Nós não temos crédito. Então a fé que nos justifica, é isso que nós estamos falando de justificação pela fé. A fé que nos justifica não é a fé em nós. Amém? Só que o texto está dizendo, Paulo está usando Abraão como exemplo. Ele está dizendo: gente, se vocês crêem, Abraão creu além da situação que ele estava vivendo. E por conta disso, o texto diz o quê? Que Abraão, em consequência disso, foi creditado justiça, ou seja, ele foi justificado. Ele recebeu justiça de Deus como presente. Ele foi aceito por Deus porque ele creu. E aqui que nós vamos entender qual que é a fé de Abraão. Porque o texto diz que se nós cremos com a mesma fé que Abraão creu, nós somos justificados como Abraão foi justificado. Então, a palavra de Deus ela é fantástica, irmãos. Ela é autoexplicativa. É que a gente passa e não vê. E a gente não quer pensar, né? Não quer meditar. Mas Abraão, qual que foi a fé de Abraão? O texto já explica, que nem aquelas perguntas que a gente vai ver que a resposta está na pergunta, já viu? Só que a gente não lê a pergunta com atenção. E a gente diz: eu não sei a resposta. Mas se você lê a pergunta com atenção, você vai ver a resposta na pergunta. Já passou por essa experiência? Então a palavra de Deus não foi escrita para você não entender. A resposta está nela mesma. A resposta está na pergunta. Só que eu e você precisamos de olhar. Precisamos de olhar com atenção. Então, se Abraão foi justificado pela fé, e aqui está falando da história de Abraão como analogia da justificação, qual que foi a fé de Abraão, irmãos? Abraão olhou para o seu corpo e para o ventre de Sara e ele viu o quê? Morte. Foi a fé na morte que Abraão foi aceito por Deus, porque ele creu na morte? Não, o texto diz o quê? Que ele creu na vida, mesmo estando diante da morte. Ele está olhando para si, ele vê morte. Ele está olhando para o ventre de Sara, ele vê morte. Mas ele crê na vida, porque Deus tinha dito que iria dar um filho a Abraão. Então qual que é a fé que justificou Abraão? É a fé da ressurreição. Porque o texto diz que Abraão, ele ficou plenamente convencido que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. E como que Deus vai cumprir o que tinha prometido, gerar o filho? Você acha que Deus ia injetar um remédio em Abraão para ele ter vitalidade, para ter prazer com Sara de novo e engravidar? Ou Deus ia voltar a máquina do tempo? Não, Deus ia ressuscitar o corpo de Abraão. Deus ia ressuscitar o ventre de Sara, e do corpo de Abraão ressuscitado e do ventre de Sara ressuscitado nasceu o quê? Nasceu o filho, nasceu Isaac. E é dessa maneira que você é justificado. É quando você crê na ressurreição de Cristo. Você não crê na morte que está em você. Você não crê na morte que está no seu corpo, no seu comportamento, na sua desobediência. Mas nós cremos na ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que nós fomos mortos em Cristo, não fomos sepultados em Cristo, mas nós fomos ressuscitados também em Cristo Jesus. E a ressurreição é a prova que nós fomos justificados por Deus, irmãos. Então o que é justificação? É ser aceito plenamente por Deus, porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A fé para ser aceito por Deus não é a fé que Jesus existe, não é a fé que Jesus existiu, não, é a fé que Ele se tornou homem,
existia, pré-existência. É a fé que Ele encarnou, o Verbo se tornou homem. É a fé que Ele foi para a cruz. Mas é a fé que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando nós cremos na vida diante da morte, quando você crê na vida que Deus entregou no Filho, mesmo diante da nossa morte, mesmo diante da enfermidade da nossa carne, como diz Paulo em Romanos, mesmo diante do nosso comportamento, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante das nossas falhas, essa fé, não em você, não no que você fez, não no que você deixou de fazer, não no que você fez errado, não no que você fez certo, mas a fé no Deus que anunciou, que pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: você terá um filho, e esse filho será o motivo que você será aceito. Irmãos, a justificação é pela fé na obra consumada, na morte e na ressurreição, e a ressurreição é a garantia que nós somos aceitos por Deus. Oh, irmãos, como é prazeroso viver sendo aceito por Deus. Como é prazeroso, irmãos, viver sabendo que você é aceito. E não é, e preste atenção, essa revelação, ela é contínua e progressiva. E como eu tenho sido impactado por essa revelação, irmãos. Porque como eu falei na última semana, a lei da gravidade vai nos conduzir para baixo. Ela é automática, ela não precisa fazer força, porque é o nosso normal, sempre para baixo, sempre um pecado, sempre para baixo. Mas nós precisamos nos encher do Espírito, né? Para vencermos a lei da gravidade agora e cumprirmos com o propósito de Deus. E sabe o que enche o seu tanque do Espírito? É saber que você foi aceito por conta daquilo que Cristo fez. É saber que não é as suas obras, saber que não é o seu comportamento, saber que não é a sua obediência, mas também não é a sua desobediência. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas pessoas, eu não tenho medo do que elas falam, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, já estou falando uma coisa e fazendo outra. Não, o meu coração é para quê? Eu não estou me justificando. Eu estou falando para você porque que eu insisto nisso. Porque, irmãos, isso aqui é muito simples, mas é muito profundo. É muito profundo. Isso aqui, a revelação da justificação, da justiça de Deus, transforma totalmente a sua vida. Transforma a maneira de você caminhar, sabia? Transforma a maneira de você conversar. Transforma todos os aspectos da sua vida. É porque tem pessoas que eles não têm revelação e eles nem sentam para ouvir. Por que eu estou falando? Porque tem gente que não senta para me ouvir. E ele diz que eu prego que a pessoa pode fazer o que quiser da vida dela. Amém, é bom, né? É bom que ela fale isso, mas eu gostaria que ela sentasse para me ouvir. Eu nunca disse que alguém é justificado por pecar. Eu nunca disse para alguém: não, você tem que pecar para ser justificado. Não, eu só digo que não é o seu pecado que impede você de ser justificado, porque a justificação não é pelo pecado, a justificação não é pelas obras, nem certas e também não é errada, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então é algo simples, mas é algo muito profundo. E a minha oração tem sido, eu tenho orado muito por você, irmão, para que você tenha revelação disso. Não que eu cheguei numa revelação, plena, formei a aura, não é? Farmei a aura. Não porque eu farmei a aura. Não. Cada dia, irmãos, que eu me encontro com a palavra, essa mensagem ela vai sendo aprofundada no meu coração. Porque a tendência minha e sua é nós deixarmos de crer que somos justificados pela fé. A tentação nossa é todo dia levantar e achar que eu tenho que produzir para ser aceito por Deus. Pastor, quer dizer que eu não preciso produzir nada, não preciso trabalhar para ser aceito por Deus? Não. Aí, obviamente, para cumprir o propósito de Deus, você tem que trabalhar. Mas você não vai trabalhar com peso nas suas costas. Você não vai trabalhar com aquela sensação de dívida, sabe? Não estou falando dos boletos naturais.
Mas você não vai trabalhar com aquela sensação de que está devendo para Deus. Você não levanta da sua cama, ou melhor, nem consegue levantar, com aquele sentimento de depressão, que nada mais adianta, nada mais faz sentido. Porque isso é porque você ainda não tocou na revelação que você é totalmente aceito por Deus, pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Aquela condenação que vem sobre a sua vida quando alguma coisa na sua vida está errada. Você já fica pensando, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Não fechei o negócio, ou fechei o negócio e deu errado, ou não fecho nenhum negócio, ou estou desempregado, ou arrumo emprego, estou orando, minha loja não está vendendo. Irmão, se você não tiver justificação pela fé, você não consegue viver uma vida com Deus, você vive debaixo de condenação. Você acorda todo dia com a sensação de que você é o pior pecador do mundo. Você é uma pessoa rejeitada por Deus. A justificação pela fé, ela nos dá uma segurança que eu sou aceito por Deus, independentemente de qualquer outra coisa. Então, se deu certo, eu sou aceito. Se deu errado, eu continuo sendo aceito. Porque eu não sou aceito por fazer certo e não sou aceito por fazer errado. Eu permaneço sendo aceito por Deus. A justiça de Deus, falar de 2 pontos mais aqui, finalizar. A justiça de Deus, eu uso uma ilustração que você já me ouviu. A justiça de Deus é como uma roupa que a gente recebe. É como uma roupa. A justiça de Deus, ela não está ligada com o atributo de Deus, com o caráter de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não é justo, mas nesse caso aqui não. A justiça de Deus é como uma roupa que a gente recebe. Ser justificado pela fé é ser vestido ou revestido de Cristo. Por exemplo, quem é que está de casaco? Pode ser aqui, Paulo. Pega um clarinho e lê da justiça. O preto não é pecado. Estou brincando. Presta teu casaco. Deus, Ele decidiu, por conta do seu amor, nos justificar. Ok? Para quê? Para que nós venhamos a relacionar com Deus. Para que nós venhamos a nos apresentar diante de Deus. Só que como eu, sendo pecador, sabendo que se eu chegar diante de Deus confiar na minha justiça, eu vou ser fulminado, porque Deus é santo, amém? Então o que Deus faz? Deus cria uma maneira de nos tornar aceito por Ele. Justificação pelas obras é você tentando ser aceito por Deus por aquilo que você produz, ok? Mas justificação pela fé em Cristo é quando eu recebo uma roupa que Deus mesmo preparou para mim. Para quê? Para mim fazer o quê, pastor, com essa roupa? Para mim apresentar diante dele. Vem cá, Paulo. Então o que Deus faz? Deus, Ele me veste com a sua justiça. Para quê? Para que nós venhamos nos apresentar diante de Deus. Porque sem essa justiça, irmãos, eu vou estar confiado na minha justiça. É a conta, o que eu faço de certo, o que eu faço de errado, e aquele saldo. Eu vou chegar diante de Deus. Deus, olha aqui, eu fiz umas coisas erradas, eu fiz umas coisas certas. No final eu fiquei devendo um pouquinho, mas vamos acertando do jeito que dá. Oh, irmãos, não. Você crê que o padrão de Deus, ele é baixo ou ele é alto? Altíssimo demais. Se para Moisés, Deus disse: Moisés, tu não pode ver minha face, porque se tu ver minha face, não sobra nada de ti. Eu vou deixar tu ver as minhas costas, de longe, porque se for de perto também não sobra nada. Então como que eu vou chegar diante de Deus confiar na minha justiça? Se eu não tenho revelação da justiça pela fé, eu vivo a minha vida toda tentando ser aceito por Deus. Eu posso ser crente, viver na igreja, estar todos os cultos, toda a reunião de GC, oração, jejum, fazendo tudo, porque eu estou tentando conquistar um crédito para chegar diante de Deus. Eu posso ser dizimista, chegar diante de Deus, eu sou dizimista, o Senhor tem que me abençoar. Pois é, mas essa é a justiça sua. Senhor, eu me comportei essa semana certinho, tipo o Papai Noel, não é?
Eu comportei o ano todo, então agora, no final do ano, o Senhor tem que me abençoar. Eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Eu estou me esforçando, o Senhor tem que me dar promoção no trabalho. A minha empresa tem que vender mais. O Senhor tem que abençoar meu casamento. Então, abençoa um pouquinho. Qual que é a base desse pedido? A minha justiça. Mas o que Deus faz? Essa é a maravilhosa graça de Deus. O que Deus faz? Deus disse, não, desse jeito você não pode se apresentar diante de mim. Aí Deus nos dá a justiça dele, como uma roupa. Às vezes ela demora para entrar na revelação. Como uma roupa. Então olha só, Deus produziu a roupa. E essa roupa aqui representa a justiça de Cristo. Pré-existência, encarnação, morte e ressurreição. Essa justiça aqui, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Lembra que Paulo diz aqui em Filipenses? Obediência até a morte. E morte de cruz. Justiça de Cristo. Então, Cristo, ele tem crédito diante de Deus, sim ou não? O que Deus fez com esse crédito? Fez uma roupa e nos deu. Então é isso que o texto está dizendo. Abraão foi creditado justiça. E porque foi creditado justiça em Abraão, Abraão agora foi aceito por Deus. Ele foi justificado pela fé. Então quando eu e você cremos naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, nós recebemos a justiça de Deus. E igualmente somos justificados pela fé. E agora eu posso relacionar com Deus. Por que Deus ouve a minha oração? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que eu levanto a minha mão e Deus vai ouvir? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que Deus vai transformar minha vida? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que Deus vai transformar meu casamento? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que Deus vai me fazer prosperar? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que eu vou ter alegria para levantar da cama? Porque eu estou vestido de Cristo. Eu sou aceito por Deus. Por que eu vou estar feliz no meio da tribulação, irmão? Porque eu estou vestido de Cristo. Por que diante das crises, pastor, você não sabe a crise que eu estou, que a minha loja não está vendendo, hein, irmão? Ele desceu do céu, rasgou o céu, foi até embaixo, subiu e me vestiu da justiça dele. Aí Paulo pergunta, né, lá em Romanos 8, quem intentará contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma série de perguntas. Ele primeiro faz uma afirmação, né? Antes das perguntas, faz uma afirmação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou chegar lá em Romanos 8. Irmão, mas é por causa da justiça que nós recebemos. A Bíblia nos fala de uma analogia lá em Gênesis 27, de Jacó e Esaú. Lembra? Os dois filhos de Isaac. Jacó, ele era o meio da mãe, e Esaú era o meio do pai. Amém? É isso aí. Isaac está morrendo, e a Bíblia diz que ele já não enxergava bem. Então ele chama Esaú e diz: Esaú, meu filho. Esaú é o mais velho. Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. E aí o que acontece? Isaac chama Esaú e diz: meu filho, vai lá, faz uma comida para o teu pai, que o teu pai gosta, o prato preferido dele é costela desossado. Vai lá e faz. E traz aqui para mim, que eu vou comer essa comida e eu vou te abençoar. Eu vou liberar a bênção sobre tua vida. O primogênito, você não sabe, ele tinha direito à porção dobrada. Ele que recebeu a unção do pai. O pai morre, é ele que recebe. Só que nessa situação, Rebeca escuta. Está passando, né, no corredor, ele escuta. Opa! E ela diz o quê? Ela vai no nene dela: Jacó, vem cá, Jacó. Faz o seguinte, teu pai falou para Esaú fazer isso. Então é o seguinte, eu vou fazer a comida para ti. Nem a mãe de nem é assim, né? Nem a comida Jacó não fez, olha só. Então você vai ver que nós somos Jacó, né?
Eu vou lá fazer, ela foi lá, fez a comida, e agora tu vai levar essa comida lá pro teu pai. Aí o que ele diz? Não, mas como? Meu pai vai perceber que eu não sou Esaú. Ele vai saber que eu não sou Esaú, porque ele me conhece, conhece Esaú. Ele está cego, mas não é bobo. Ele sabe, a minha voz é diferente, o nosso cheiro é diferente. Aí o que ela faz? Não, faz o seguinte, vai lá e pega uma roupa do teu irmão. Pega uma roupa do teu irmão. Aí o que Jacó faz? Jacó vai lá e pega a roupa de Esaú. Chega com a comida na frente de Isaac. Esse pai está aqui, ó. Quem está aí? Esaú. Voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Diz que Isaac encosta na mão. Acho que é Esaú. E resumindo a história, o que ele faz? Ele abençoa quem? Jacó. Depois chega Esaú atrasado e diz: quem está aí? Esaú, não, mas eu acabei de abençoar. Me abençoa também. Não, agora já foi. Que pilantra esse Jacó, né? Você é um deles. Esaú aponta para Cristo. Nós somos Jacó. Nós nos vestimos da roupa de Cristo e chegamos diante do Pai e Ele nos abençoa. Por conta de nós? Não, por conta de Cristo, por conta da justiça de Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Finalizar agora, fica aqui. Gostei desse modelo de pregação. Só faltou todo mundo. Vamos ensaiar. Irmãos, tem uma expressão na palavra de Deus, então no capítulo 4 também, para mim, ela é a expressão, uma das expressões mais escandalosas da Bíblia, confrontativas da Bíblia. Ela está aqui no capítulo 4, volte um pouquinho aí, versículo 5. Versículo 4 e 5. Romanos 4, versículo 4 e 5. Romanos 4, versículo 4 e 5. Porque se a graça de Deus, ela não confronta você, não sente você fazer errado, ela não escandaliza, porque a graça ela é escandalosa. A graça é escandalosa. Sabe aquela coisa que você, que nem essa história aqui de Jacó, você olha, cara, como que Isaac abençoou Jacó. Olha como que Deus faz isso. É mais ou menos, né, os religiosos lá, vendo Jesus na casa de Zaqueu, dizendo, cara, como que ele entra na casa desse cara? É os religiosos escandalizados, como que ele come com pecadores, como que ele fala com os publicanos, como que ele faz isso, irmãos. Se a nossa mentalidade religiosa não for afrontada e ficar escandalizada com a graça, irmãos, ou nós não sabemos o quanto que somos religiosos, ou não sabemos o quanto que a graça é escandalosa e não conhecemos nada da graça ainda. Romanos 4:4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, você trabalhou, precisa receber. Então o que você recebe por trabalhar não é favor, ou seja, não é presente, mas é dever, é dívida. E está tudo certo. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus. Agora ele diz aqui, confia em Deus que justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. O Deus que justifica o ímpio. Irmãos, isso aqui revira a nossa religiosidade. O que é justificação? Ser aceito, amém? Então o texto está dizendo que o Deus que nós cremos é o Deus que aceita quem? O ímpio. Não, peraí, pessoal. Como assim? O Deus que aceita o ímpio. Quem é o ímpio?
o que pratica impiedade, o que pratica pecado, é o pecador, aquele que nasceu de Adão, esse é o ímpio. Então quer dizer que Deus aceita ele? Sim. Só que o que mais nos escandaliza? O que nós queremos? Tira a justiça de Deus aí, volta aí ímpio agora de novo. Perdeu, você caiu da graça. É ímpio, tá até de preto. Estou brincando. Ímpio. O Deus que nós cremos é o Deus que justifica o ímpio, amém? É o Deus que justifica o ímpio. Pastor, mas só um pouquinho. Aqui está o ímpio. Ilustração. O que o ímpio tem que fazer para ser aceito por Deus, irmãos? Hã? Ele tem que crer, né? Crer na justiça. Crer na morte e ressurreição, amém? Até aí tudo certo, aleluia? Obviamente que o ímpio crê a partir da pregação do Evangelho. Se não pregar o Evangelho, esquece. Se não se pregar a lei para o ímpio, o que ele vai crer? Na justiça de Deus? Ele vai ser aceito pela fé, não? Se não se pregar uma meia mistura, tu tem que fazer a tua parte e Deus faz a dele, ele vai ser justificado, sim ou não? Não, mas é o seguinte, ao menos nos cultos tem que vir. Se tu vier nos cultos, Deus vai te salvar. Isso é graça ou isso é lei, irmãos? Não, isso não é lei. Mas não é graça. Eu estou levando ele a entender que ele tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Só que o foco da história aqui, quem aceita é Deus. Não é ele que aceita. Então, na verdade, não é eu que aceitei Jesus. Foi ele que me aceitou, amém? Mas eu precisei crer, pastor. Pois é, mas nem a fé que você teve para crer foi a sua. Ele que deu fé em você, crê nele. Precisa de ter fé para crer na justiça de Deus, sim ou não? E essa não é natural, não é? Porque qual que é a fé natural? A fé natural vai dizer, cara, mas eu não fecho a conta. Como que ele me aceitou? Eu vou ficar tentando procurar uma explicação para ser aceito, ou por que eu fui aceito, sim ou não? Eu vou querer fazer alguma coisa para ser aceito. Mas a palavra diz que eu sou aceito pela fé em Deus, a fé em Cristo, naquilo que Ele fez. Então não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus fez. Então o ímpio, ele é justificado pela fé. E mais agora vamos olhar Deus justificando o ímpio. Só que agora você é justo. Aqui o Gerard, você é justo, Gerard. E você está vendo o ímpio aqui. E você vê o ímpio sendo justificado. Aleluia, né? Só que o seguinte, você conhecia esse ímpio antes. Pintava e bordava. Como é que você fica tranquilo, não? Ah, quem? O Paulo Rogério. Paulinho. Eu sei o que você no verão passado, hein? Aquele lá foi aceito por Deus. Ele pintou e bordou a vida toda, agora está escondido na igreja. E quer dizer que é justificado. Não, quer dizer que é filho de Deus. Você nunca pensou assim, né? O que eu tenho algo para dizer para você? Você está na posição do Gerard agora. Assim como o Gerard, você precisa entender a justificação pela fé. Você precisa saber que Deus justifica o ímpio. Qual que é a condição que a gente quer? Que o ímpio dê alguma resposta, não é? Ele tem que dar alguma resposta, pastor, mas ele não deu nada, ele não fez nada, pastor. O que a gente quer na verdade? A gente quer dizer para o ímpio, tu precisa te lavar para depois Deus te dar um banho. Daí sim a coisa vai acontecer. Você precisa fazer alguma coisa, você tem que dar alguma resposta, você tem que fazer algo, irmãos. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus justifica o ímpio quando? Quando ainda ele é ímpio no ápice da sua impiedade, soterrado no pecado. Ah, pastor, mas aí todo mundo vai pecar, irmãos.
Se isso aqui é incentivo para pecar, então nós não entendemos o nosso pecado que nós já temos, e muito menos a graça de Deus. Então eu passo a avaliar agora e dizer para Deus quem Deus deve aceitar, quem Deus deve justificar. Mas eu estou dizendo para você que a escandalosa graça de Deus diz que Deus justifica o ímpio quando ele ainda é ímpio. Deus não diz para o ímpio: te lava, arruma a tua vida, ajeita as coisas aí para depois eu vou te dar a minha justiça. Tira a justiça de novo. Tira o casaco e bota o casaco. Você sabia que esse filme foi feito por causa da justiça de Deus? O ímpio, cheio de pecado, soterrado no pecado, Deus com a sua justiça. O que a gente quer? A gente quer que Deus ajeita ele primeiro para depois dar justiça. Vamos imaginar, ilustrar aqui que o pau está todo sujo. Nós temos uma ilustração na história do filho pródigo, todo sujo, de pecado. O que o pai faz? Dá banho nele antes de vestir? Perfuma? Toalha umedecida. O que o pai faz? A melhor roupa. A melhor roupa justifica. Então, quem fez essa roupa de justiça? Deus. Para quem? Para nós. Mas Deus vai me lavar primeiro antes de me justificar? Não, Ele justifica o ímpio, irmãos. Isso aqui que nós precisamos de entender. Eu e você fomos aceitos por Deus sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de intenção nossa. Nós éramos pecadores, mortos nos pecados e delitos, vivíamos como filho da desobediência. E o que Deus fez? Deus disse: eu vou te aceitar. Pastor, mas como que ele crê quando ele ouve o Evangelho? Que Evangelho? O Evangelho da graça, o Evangelho do Deus que justifica o ímpio, o Evangelho do Deus que se fez homem e se entregou para a salvação daquele que crê. Mas o ímpio não consegue crer. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Então eu vou dizer para a pessoa, é o seguinte: primeiro tu tem que te libertar de umas coisas para depois Deus te aceitar. É isso? Primeiro tu tem que resolver o teu casamento para depois Deus te aceitar. Primeiro você tem que tomar um banho para depois Deus te lavar. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho é do Deus que justifica o ímpio. É o Deus que se fez homem e veio resgatar. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que deixou a sua glória, abriu mão da sua glória, se fez homem, e como homem ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou da morte. E o que ele faz agora? Ele nos aceita, irmãos. O Evangelho é da graça de Deus. E você temos que ter cuidado para não acrescentar nada desse Evangelho, não querer impor condições para alguém ser aceito por Deus. Eu sei que às vezes é uma intenção nossa: não, pastor, mas a pessoa tem que tomar uma decisão. Irmão, se não for o Espírito para levar alguém a tomar uma decisão, não vai ser eu e não vai ser você. Romanos João capítulo 8 diz que quem convence é os irmãos do GC? Quem convence é o pai e a mãe? Quem convence é o pastor? O anjo da morte. Quem convence é o Espírito. Ele convence do quê? Do pecado. Se não for o Espírito Santo para convencer que você tem pecado e é pecador, esquece, ninguém. Se não é o Espírito Santo para convencer eu e você do quê? Da justiça, irmãos. Porque o ímpio está todo sujo. Está todo sujo. O que Deus faz? Vai dar um banho. Não, o que Deus faz? Veste ele sujo. Então Deus não faz somente a roupa, isso aqui também. Deus veste. Ele não entrega a roupa para você. Te veste aí, ímpio. Ele veste a roupa. Ele morreu no nosso lugar. Ele vestiu a roupa nossa e nos entregou a roupa dele. Ele vestiu a nossa roupa de pecador. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Aquele que nunca pecou. Vai ser um casaco bonito. Aquele que nunca pecou. O pecado está aqui.
Aqui, o pecado está aqui. A roupa de pecado. Vamos falar de roupa porque as irmãs entendem bem. Roupa de pecado. Ele nunca pecou, mas ele tirou. Deus, nem nós, foi Deus. O texto diz que Deus o fez pecado. Jesus nunca pecou. Deus o fez pecado. Deus pegou o nosso pecado e colocou sobre Jesus, sobre ele. E o que essa roupa de pecado custou? A cruz. Mas o que ele fez aí? Deus pegou a roupa de Jesus e ele aceitou o ímpio. Ele vestiu o ímpio. E a partir de que o ímpio foi aceito por Deus, ele não é mais ímpio agora. Ele é filho. Ele não é mais um pecador diante de Deus. Ele é o quê? Justificado. Ele é filho. Ele é amado. Por quê? Porque ele, o que ele fez? Não, por causa da roupa, por causa de Cristo. Ele é perdoado por quê? Por aquilo que ele fez? Não, por causa da roupa. Ele está vestido de Cristo. Ele foi justificado pela fé. Então agora ele é amado, ele é perdoado, ele é justificado, ele é abençoado, ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória ao Deus que justifica o ímpio. Glória ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a sua justiça, irmão. O que Satanás vai tentar fazer todo dia? Está chorando, né? O que Satanás vai fazer todo dia? Tentar convencer você que você não está vestido de Cristo, mas que você está vestido de pecado. Todo dia. Pastor, mas mesmo que eu errei, pastor? Sim, claro, é óbvio. Mas sabe por que você mais errou? Claro, e você? A carne está em nós. Mas muitas vezes, sabe por que nós erramos? Porque nós mesmos não acreditamos no que nós somos a partir dessa roupa. Essa roupa aqui agora define a sua identidade. Olha só como é que Deus faz, e eu finalizo mesmo. Oh, irmãos, Deus é muito bom. Ele nos justifica, amém? Nos justificou. Para quê, pastor? Mas aí agora, então está justificado, agora eu posso, né? Entendeu? Porque o justo não se justifica. Heresias 6. Justificado não é o nosso comportamento. Preste atenção. Justificado é uma declaração de Deus. O que o texto diz? Que Abraão creu no quê? No que Deus falou. Então justificado não tem a ver com o que você faz. Então nada que você faça vai trazer uma sensação de ser justificado. Geralmente o que nós fizemos, a sensação é de não ser justificado. Eu sei que às vezes quando a gente faz uma coisinha certa, a gente acha que é justificado. Esse é um perigo. Justificado é uma declaração. Sabe por que você é justificado? Porque Deus disse. Porque Deus declarou. Só que Deus declarou algo, irmãos. Deus declarou algo pela sua soberania, amém? Mas sabe o que acontece agora? O próprio Deus, o próprio Espírito, vai nos tornar aquilo que Ele mesmo diz que nós somos. Então Deus nos declarou justo. Mas você é justo no seu comportamento? Mas Deus vai tornar você justo no seu comportamento. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é justificação. Isso aqui é santificação.
Então santificação é um processo que eu e você passamos e vivemos todos os dias da nossa vida. Para quê? Para ser aceito? Não, eu já sou aceito. É para Deus nos fazer aquilo que Ele mesmo já disse que nós somos. Por que toda reunião nós pregamos a graça? Toda reunião nós pregamos que você é filho, que você é amado, para que você viva como filho, como amado, como justo, que Deus já declarou que você é. Então Deus já definiu que você é, Deus já declarou que você é justo, e resolveu com Deus. Mas agora Deus vai fazer o quê? Deus nos coloca num processo de santificação, para nos tornar aquilo que Ele mesmo já disse. Nós seremos justos na nossa conduta, nós seremos santos de fato na nossa moral. Por quê? Porque Deus já declarou que eu sou justo, Deus já declarou que eu sou santo, e Ele mesmo vai transformar a imagem dele. Por quê? Porque eu sou justificado, eu estou vestido de Cristo. Amém, irmãos? Obrigado, Paulo. Uma salva de palmas para ele. Lembrando que tu não é aceito pela tua performance. Finalizando, irmãos. A justificação é pela fé em Cristo. Pastor, o que eu fiz para merecer? Nada. Ele escolheu. Ele escolheu você. Quando você ouviu o Evangelho, Deus gerou fé no seu coração para você receber a justiça dele na sua vida. Só que a justificação, irmãos, é algo tão profundo que ela não só nos garante ser aceito por Deus, isso já é maravilhoso, mas eu falei para você no início, justificação, ela nos insere em algo, ela nos insere em um relacionamento. E agora o seu relacionamento com Deus mudou. Você não precisa ficar dando explicação para Deus todo dia, tentando convencer Deus para você ser abençoado. Você não precisa ficar debaixo de acusação, se sentir desqualificado diante da justiça de Deus. Isso deve ser um fato consumado para mim e para você. Eu sou desqualificado e eu recebi pela graça. Deus me deu da sua justiça. Mas agora, irmãos, essa justiça, presta atenção, essa roupa, vamos usar roupa que é interessante. A roupa, ela não só me insere agora na comunhão com Deus, ela não só me dá liberdade para relacionar com Deus, mas essa roupa também me insere em uma festa, que eu chamo da festa da graça. Lembra da parábola? Foi inserido na festa, e tinha uma pessoa que não estava vestida adequada para uma festa. Não sei se você já teve essa experiência. Você já foi a alguma festa vestida inadequada? Não. Um dia eu fiz uma reunião, alguma coisa, e eu botei para os irmãos o traje esporte fino. Eles estavam crescendo em graça. Eles apareceram com camiseta de time de futebol. É porque esporte, eles pensaram esporte fino, aí eles pegaram um time de Série A. Tô brincando, eu não fizeram isso. Mas eles ficaram mandando mensagem um pelo outro: o que é esporte fino, o que é, o que não é. Porque às vezes eu fazia uma reunião e eu não dizia nada, né? Então eu chegava na reunião, era para quebrar a parede. Eles chegavam tudo de calça e sapato. No outro dia chegavam de bermuda e chinelo, e aí eu estava lá de terno e gravata. Era treinamento, isso é aleluia. Mas a pior coisa que tem não é você estar vestido inadequado para um lugar. Como é que você se sente à vontade, não? Não, você nem entra, olha e diz: eu acho que é errado, eu vou embora. Você consegue desfrutar da festa? Não consegue. A revelação da justiça garante que você está vestido adequadamente para a festa da graça. Ela garante o seu acesso para entrar,
mas ela garante o seu acesso para permanecer nela e desfrutar de toda a provisão que Deus tem para você. Então você podemos desfrutar, irmãos, de tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Pastor, mas se eu tiver com alguma demanda, é só acessar a provisão, porque você está na festa da graça. Pastor, se eu estiver enfermo, amém, tem provisão para enfermidade, você está na festa, você está na casa, você está na mesa, acesse a provisão. Pastor, se eu tiver uma crise emocional, ok, tem provisão para todas as coisas, para todas as suas necessidades. Você está vestido da justiça de Cristo, você foi aceito por Deus, e não há nada que você faça, ou que qualquer outra pessoa possa fazer, que vai mudar isso, porque a nossa fé está em Cristo, amém? Coloque-se de pé no seu lugar, aleluia, aleluia, aleluia.